Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã para darmos sequência aos nossos estudos dos milagres de Jesus aqui no seu encontro matinal com Deus, o programa Primeiro Deus. Que bom ter a sua companhia todas as manhãs, seja muito bem-vindo, desejando que a rica bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Que bom que você tem separado esse momento a cada manhã para ouvir a voz de Deus através de sua palavra e refletir em seus ensinos. Nesse programa você tem a oportunidade também de mandar o seu pedido de oração, o seu agradecimento e interagir com os nossos pastores aqui. Todos os dias reservamos um tempinho para ler esses pedidos, para orar, e você pode, através de nossas redes sociais, mandar também o seu pedido, tá bem? Vamos hoje dar sequência aos milagres realizados por Jesus. Como você já sabe, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João registraram cerca de 35 milagres. E nesses 35 dias aqui do programa, estamos estudando um por um. Hoje vamos estudar o milagre que acontece lá em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. Nós vamos ver quais são as implicações teológicas e quais são as lições espirituais que podemos extrair desse milagre. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. Como eu sempre digo, né, saúde é religião na sua essência. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar bem dele. E para ajudar nesse cuidado, estamos recebendo essa semana mais uma vez o Dr. Irazê Metzger. Ele já esteve conosco numa semana anterior aí, falando um pouquinho, né, sobre os cuidados pré-natais, dos partos. E ele volta agora, numa outra semana, para falar para a gente sobre medicina desportiva, porque é uma das especialidades deles também. Eu vou relembrar você quem é ele. Ele é lá de Ponta Grossa, no Paraná, e aí cursou medicina aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Também trabalhou junto ao COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, na área de medicina desportiva, lá com judôs, motovelocidade, ciclismo, entre outras, além de ser ginecologista obstetra. Falamos na última semana que ele esteve conosco, ele falou um pouquinho sobre esta área, mas essa semana a gente quer explorar seus conhecimentos e conselhos na área da medicina desportiva ou do esporte. Eu queria começar perguntando, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez, né, ao programa Primeiro Deus, né, doutor? Obrigado, pastor. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, viu? Que bom recebê-lo. E aí, atividade física, né? Sabemos que hoje é essencial a atividade física para o cultivo de uma boa saúde. Uma pessoa que ainda não pratica, sabe que tem que praticar. O que o senhor diria para essa pessoa que quer começar? Bem, vejamos. Quem nunca praticou atividade física tem que pensar que qualquer esforço maior do que aquilo que ela está acostumada a fazer, principalmente se ela é sedentária, ela precisa pensar no seu coração e no seu pulmão. Coração para bombar o sangue adequadamente quando ela passa a fazer um esforço acima daquele que ela tem costume de fazer. Não está habituada a fazer atividade, sentada, dirigindo, preocupada no escritório, no trabalho, do trabalho para casa, comer, dormir e sem uma atividade física regular. Pensar que precisa uma avaliação, pelo menos um atestado médico, passando por um médico, pode ser um clínico que consiga avaliar, fazer uma ausculta cardíaca e pulmonar, a princípio, que são os dois órgãos envolvidos diretamente na atividade física. Coração aumenta o seu ritmo, aumenta um pouco a pressão arterial com a atividade física, o pulmão tem que oxigenar toda essa musculatura que vai ser usada e os dois precisam trabalhar de comum acordo. Coração precisa estar bem. O médico com um estetoscópio poderá fazer uma ausculta simples, poderá auscultar pulmão e coração. Se ele não encontrar nenhuma alteração que possa impedir a atividade física, ele pode até emitir um atestado para que essa pessoa pratique atividade física. Atividade física que todos podem praticar, caminhada. Caminhar é um
O senhor diria que é o melhor exercício que nós temos hoje? Não é o melhor exercício do ponto de vista de rendimento ou de capacidade de melhorar a capacidade cardíaca e respiratória, porque não age em toda a musculatura, como a natação. Ok, que seria mais completo ainda. Ciclismo também, né? São atividades assim um pouco mais radicais e intensas que precisam uma preparação para isso. Nem todos sabem nadar. Praticar natação é o começo para aprender a nadar. Ciclismo, nem todos sabem andar de bicicleta. Então vejam, são esportes assim que exigem um máximo de rendimento, de funcionamento extremo para o coração e para a respiração. Então, passar por uma avaliação médica, se pretende frequentar uma academia. Não vá para uma academia pensando que vai fazer musculação pesada, vai puxar ferro, como se diz, né? Na linguagem de frequentadores de academia, vai puxar peso lá, sem medida, não. Tudo dentro da sua capacidade, gradativamente, aumentando o ritmo, aumentando a frequência, fazendo uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, aumentando o ritmo, aumentando o seu peso e o tempo em que o exercício é realizado. Uma avaliação médica simples pode ser a diferença entre fazer um exercício com rendimento adequado ou fazer uma atividade física e acabar tendo uma doença grave, até um infarto, um pré-infarto, por conta de o organismo não estar treinado para isso. Olha aí, quantos conselhos especiais. Então, para você que está pretendendo aí começar a atividade física, cuidado com o coração e o pulmão. A passagem por um médico vai ser essencial para que esse laudo seja emitido e você possa então aí começar a sua atividade física, tá bem? Bom, obrigado, doutor, pelos seus conselhos de hoje. Amanhã ele continua conosco, vai estar ao longo de toda a semana e nós vamos falar cada dia sobre um tópico diferente dentro dessa medicina esportiva. Agora é o momento da oração intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ivan Stina, eu sou pastor na comunidade adventista do Pagani. Nós nos reunimos no auditório do Colégio Adventista aqui de Palhoça e eu estarei com vocês durante esta semana nos nossos momentos de oração. No programa Primeiro Deus, você pode mandar os seus pedidos e agradecimentos e todos eles são lidos e nós trazemos aqui alguns destes pedidos porque não podemos citar todos aqui por conta do horário do programa. Mas eu trouxe um pedido que é o pedido da Eliane Rodrigues e ela diz assim: bom dia, pastor. Peço oração pela minha família, meus filhos Maria Luísa, Beatriz e Bruno Salles, meu esposo Márcio, que Deus abra uma porta de emprego para o meu esposo. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e preocupações. E tem muito a ver com esse pedido da Eliane. Querida Eliane, nós estaremos orando pelo seu pedido e a ansiedade, as preocupações nos acometem constantemente. Existe até uma parte boa da ansiedade, que nos ajuda no planejamento da nossa vida. Mas quando ela é excessiva, ela só atrapalha. Na Bíblia nós temos vários textos que nos ajudam a respeito disso. E eu gostaria de citar 2 textos para vocês neste dia. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 11, o verso 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é um texto que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo ele mostra para nós que devemos colocar diante dele todas as nossas preocupações. E por fim, mais um texto dito por Cristo, que também está em Mateus, no capítulo 6, o verso 33, e ali nós podemos acompanhar: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido amigo, você pode buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a justiça de Deus na sua vida, e o restante, Ele com certeza acrescentará. Neste momento nós iremos orar, e eu convido você, aonde estiver, nos acompanhar na oração agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecê-lo por esta segunda-feira, o início da atividade de muitas pessoas,
E agora, diante do Senhor, colocamos os pedidos apresentados ao nosso programa e os pedidos que vão na mente das pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor nos ajude a trabalharmos a nossa ansiedade e a buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor proteja a vida de todos nós, cuide da nossa família e nos dê uma semana ao teu lado. O Senhor conhece todas as coisas e entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Chegamos então ao momento de juntos termos a oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Como eu disse no início do programa de hoje, estamos na nossa série a respeito dos milagres de Jesus. A cada dia estamos estudando um milagre que Jesus operou enquanto esteve aqui na Terra. E hoje vamos estudar sobre a cura de um cego de nascença. É um milagre que está ali em João capítulo 9. E eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia, aí em João capítulo 9, para estudarmos esse milagre. Nós temos um hábito muito saudável aqui no programa. A gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para juntos orarmos agora, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos o texto que vamos ler. Você ora comigo? Nosso Pai Celeste, nosso Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença mais uma vez. Queremos buscar a Tua face logo pela manhã. Queremos que o Senhor nos acompanhe ao longo desse dia. Mas queremos também que a Tua palavra nos acompanhe. Queremos que as lições que o Senhor deixou nesse livro estejam guardadas em nosso coração. Para isso, suplicamos agora a iluminação do Teu Espírito para entendermos mais um milagre que agora vamos estudar. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto. A cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versos 1 a 7. O texto diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele, ou se manifestem nele, as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Que relato impressionante! Mais um milagre operado por Jesus Cristo. E quando começamos a história desse milagre, surge uma indagação por parte dos discípulos a respeito do sofrimento humano. E é bom entendermos isso, porque entender parte da cultura judaica nos dias de Cristo vai nos ajudar a compreender melhor o que o Evangelho está querendo ensinar. Cristo estava com os discípulos e, nessa ocasião, eles presenciaram ali um homem cego. No versículo 2, é dito que os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta, ela dá-nos a ideia do pensamento que predominava nos dias de Jesus, que a doença era um castigo por causa do pecado. Então, as pessoas, quando ficavam enfermas, é porque elas haviam cometido algum pecado contra Deus. Já não bastasse o sofrimento físico era associado a um sofrimento espiritual, porque eles entendiam que ele derivava de um rompimento do relacionamento com Deus. Ou seja, você peca contra Deus e Deus castiga você com algum tipo de debilidade física. Isso estava muito longe da realidade ou da verdade que a Bíblia apresenta.
Tanto é que na resposta que Jesus dá, ele vai dizer claramente que nem ele pecou, nem o cego, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você entende esse verso? Você entende a resposta que Cristo dá aos discípulos? Jesus, em outras palavras, está dizendo: não, esta cegueira não é por culpa dele, nem por culpa de seus pais. Ou seja, a doença, nesse caso, não era resultado porque ele era um pecador que havia transgredido a lei de Deus. Mas já que ele é cego, essa oportunidade será aproveitada para que através dele se manifestem a obra de Deus, ou as obras de Deus. Então Jesus disse para os discípulos de que aproveitaria aquela circunstância, aquela situação, para que Deus fosse glorificado na vida desse homem. É claro que Jesus tinha já em mente a intenção de curar o cego e com isso trazer glória ao nome de Deus. Você percebe que tudo que nós fazemos, e Cristo especialmente em seu ministério, quando ele curava as pessoas, quando ele fazia o bem, ele não buscava a glória para si mesmo, mas a glória era para Deus. É por isso que o Evangelho nos ensina que quando nós praticamos boas obras e os homens veem as boas obras que nós praticamos, isso deve levá-los a glorificar ao Deus do céu, não a nós que praticamos, mas aquele que opera em nós e produz essas boas obras. Lembre-se que toda boa obra, ela só tem valor se ela é resultante de um relacionamento com Deus. A obra ela só tem valor se nós praticamos porque Jesus habita no coração. Quem pratica uma obra por um outro motivo não tem valor algum. Então a boa obra ela é especial e é importante se ela é resultada de um nosso relacionamento com Deus. Então Jesus disse, olha, já que ele é cego, a obra de Deus vai se manifestar na vida dele. E no verso 5 Jesus declara, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Interessante que Jesus nunca chama-nos para fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Por isso ele chegou a dizer posteriormente, vós sois a luz do mundo. Ou seja, eu sou a luz do mundo, vós também sois a luz do mundo, inclusive sois também o sal da terra. Está lembrado desse ensino? Então nós somos luz e somos sal, no sentido de que devemos misturar-nos, permearmos a sociedade e fazer bem a ela. Nós somos luz do mundo quando a palavra de Deus que habita em nosso coração é levada para outras pessoas. Nós somos luz do mundo na medida em que as pessoas olham para nós e entendem o porquê de estarmos aqui e a necessidade de um preparo para a vida futura. Porque finalmente esse é o sentido da nossa existência. Todos nós estamos aqui como que num vestibular. A nossa vida nesse mundo ela é um teste para saber se vamos herdar a salvação, a vida eterna, ou se seremos destruídos. Porque finalmente todo ser humano só tem dois destinos, salvação ou perdição. Você que está me assistindo nesse exato momento, eu queria levar você à reflexão a respeito desse assunto. Todos os dias aqui no programa Primeiro Deus, quando nós trazemos a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, quando nós paramos para juntos estudarmos a Bíblia, nós só temos um único objetivo, que através do estudo desse livro, nosso coração seja preparado para a volta do Senhor Jesus. Porque finalmente o preparo para a volta dele é o grande motivo da nossa existência. Então os anos de vida que todos nós temos aqui são oportunidades que Deus nos dá para nos prepararmos para a vida eterna. A pergunta fundamental que todo ser humano tem que responder é: está você se preparando para a volta de Jesus? Está você se preparando para a vida eterna que aguarda aos salvos? Então eu espero que o nosso coração seja tocado com as lições de Cristo e que nós nos preparemos para o glorioso aparecimento dele nas nuvens dos céus. E cada trecho da Bíblia que nós estudamos nos ajuda a entender melhor esse assunto. Versículos 6 e 7, depois de Jesus dizer que ele é a luz do mundo, ele disse, ou melhor, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante que a cura de Jesus
ela sempre acontece com algum detalhe especial. Neste caso, Jesus cospe no chão, faz um lodo, um barro, com a sua saliva e a terra, e coloca nos olhos do cego. Você já se perguntou por que Jesus teve essa atitude? Porque ele agiu dessa maneira? Algumas pessoas acreditavam de que a argila, o lodo, tinham algum tipo de poder, virtude curativa. Talvez o cego também até pensasse nisso. Jesus queria partir daquilo que a pessoa cria para então aquilo que ele desejava ensinar. E ao ungir os olhos do cego com este lodo e pedir que ele se lavasse no tanque de Siloé, ele foi. Certamente alguém o conduziu, né? Porque ele não teria chegado lá, senão por mão de alguém. Agora, quando ele chega lá no tanque de Siloé e ele se lava, o texto diz que ele volta vendo. Então, a cura ela acontece em dois momentos. Não é imediatamente quando Jesus toca a vista do cego, mas é quando ele obedece à ordem dada por Cristo. Eu vou colocar o lodo nos seus olhos e você não vai enxergar agora, mas vai lá ao tanque de Siloé e lava-te. E quando você se lavar, o milagre vai acontecer. O cego obedeceu. Quem sabe alguém o conduziu até o tanque. Quando lá chegou, lavou-se nas águas do tanque de Siloé, e à medida que ele foi tirando o lodo que Jesus havia colocado em seus olhos, a sua visão foi sendo recuperada. Ou melhor, foi sendo lhe dada, porque esse cego nunca havia enxergado antes. E então o milagre opera quando ele obedece à palavra de Cristo. Qual é uma lição espiritual muito impressionante do texto hoje? É que o milagre ele acontece quando nós somos obedientes, quando exercemos fé e quando nós acreditamos. Aquele cego podia ter duvidado das palavras de Jesus. Podia ter pensado que o lodo colocado em seus olhos não surtir efeito algum. Mas ele acreditou que Jesus podia curá-lo. Ele foi obediente à palavra de Cristo e quando ele obedece à palavra, ele vê o resultado. Ou seja, o texto diz que ele voltou do tanque de Siloé vendo. Agora ele estava enxergando. O texto agora oferece mais um ingrediente desse milagre. Esse milagre aconteceu num dia de sábado. João 9,14 diz, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Por que esse texto é interessante? Porque, mais uma vez, nós temos aqui um milagre que Jesus operou em dia de sábado. Bom, nós já vimos aqui alguns milagres de Jesus operados em dia de sábado. Aqui está mais um deles. E se você olhar para o Novo Testamento, foram pelo menos 7 milagres operados por Cristo em dia de sábado. Em todos os milagres operados por Cristo no dia de sábado, houve uma discussão com os líderes judeus. Eles achavam que Jesus estava pecando ao curar no sábado. E é claro que Jesus escolheu realizar alguns milagres no sábado, justamente para que esse tema viesse à tona e ele tivesse a oportunidade de dar ao povo judeu o equilíbrio correto que a mensagem do sábado precisava ter. Nós já vimos aqui em outros programas que o sábado aparece na lei de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nos versos 8 a 11, você vai encontrar aí o 4º mandamento da lei de Deus. E esse mandamento nos orienta a santificarmos o 7º dia da semana, que é o sábado. Em Gênesis 2, 1 a 3, esse dia foi dado não ao povo de Israel, mas foi dado à humanidade. O sábado não surgiu lá com a nação de Israel. O sábado surgiu no exato momento em que Deus cria Adão e Eva, cria todas as coisas em 6 dias e descansa no 7º. Então, desde o Jardim do Éden, o sábado era observado. Então, esse é um presente de Deus à humanidade. Agora, o povo judeu, com medo de quebrar o sábado, começou a estabelecer ou criar tradições, costumes, práticas, para que eles evitassem transgredir o sábado. E com isso, eles colocaram sobre as pessoas um fardo que nem eles mesmos poderiam carregar. Nesse momento, tudo para eles parecia ser pecado no sábado. Como, por exemplo,
andar mais de 1 quilômetro, cuspir ao chão, carregar qualquer tipo de peso e até mesmo curar. Eles achavam que Jesus estava pecando em curar no sábado. E aqui surge então a discussão teológica mais uma vez em torno do assunto. Então no verso 16 é dito, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Agora eles experimentaram um verdadeiro dilema. E qual era o dilema? Enquanto que um grupo condenava Jesus por curar no sábado, pensando que isso era pecado, e claro que não era, porque Jesus nunca pecou, e se tivesse pecado, ele também precisaria de um Salvador, é por isso que ele nunca pecou, e curar no sábado nunca foi pecado, na visão dos judeus era, não na visão bíblica. Mas por outro lado, outros líderes diziam, mas se Deus não está com ele, como ele pode fazer sinais tão extraordinários como a cura desse cego? É impossível que Deus não esteja com ele. Então agora surgiu um verdadeiro dilema entre os próprios líderes religiosos. Deus está ou não com esse homem? É claro que Deus estava. O conceito deles a respeito do sábado é que estava completamente errado. E eles precisavam entender que Jesus, ao curar no sábado, não estava pecando. Infelizmente, alguns cristãos hoje olham para esses textos a respeito das curas de Jesus no sábado e tentam, de alguma maneira, através de um malabarismo exegético, teológico, dizer que o sábado foi abolido, que o sábado agora foi tirado da lei. Muito cuidado com esse tipo de ensino, porque a Bíblia, em ponto algum, em lugar algum, diz que nenhum dos mandamentos foi abolido. Você pode ler a sua Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você não vai encontrar Jesus abolindo nenhum dos seus mandamentos. Pelo contrário, se você ler a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Jesus afirma claramente que ele não veio mudar nem a lei nem os profetas, ele veio cumprir. E se você for para João 14, verso 15, Jesus ensina nesse verso, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que nós precisamos entender é que os judeus estavam longe da compreensão verdadeira do sábado. Eles não haviam entendido que esse era um presente que Deus havia dado para eles. E eles precisavam ter essa visão para experimentar o verdadeiro repouso que o sábado nos concede. Agora acontece algo muito interessante. Quando esse homem volta do tanque de Siloé, depois de ser curado, as pessoas perguntam para ele, quem é que curou você? Quem é que te curou? E quando você olha aqui no capítulo 9 de João, na sequência do texto, e quando eles perguntam como os teus olhos foram abertos, no versículo 11 ele responde, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E o jovem respondeu, eu não sei. Você percebe que até esse momento esse homem não havia visto ainda a face de Jesus? Ele sabia que o nome de quem o curara era Jesus, mas ele não havia visto ainda a face de Jesus. E agora, a partir do versículo 13, começa um interrogatório. Aqui você tem um momento em que os fariseus começam a interrogar o cego, porque ele fora curado num dia de sábado. E eles querem acusar aquele que o curou de haver pecado. E eles mais uma vez perguntam, que diz ao teu respeito? Quem é que te abriu os olhos? Que profeta é esse? E mais uma vez ele responde que era Jesus, mas ele não o conhecia. Se você continuar aqui a sequência do texto, você vai perceber que agora os pais do garoto são chamados. E é perguntado para eles, escuta, esse aqui é o filho de vocês? Sim, é meu filho. Ele era cego? Sim, ele nasceu cego. Mas e aí? Por que ele está enxergando? Não sabemos. Sabemos que ele é nosso filho. Sabemos que ele não enxergava.
e que agora enxerga. Agora, ele tem idade suficiente, pergunte para ele. E por que os pais disseram isso? Porque as pessoas que estavam se associando a Jesus não eram benquistas mais por essa liderança da igreja, por esses líderes judaicos. Eles estavam sendo ameaçados de serem expulsos da sinagoga. Isso era cortar todos os laços sociais que havia com suas famílias e sociedade. Então agora eles se protegeram dizendo, ele é maior de idade. Perguntem para ele vai saber responder. E mais uma vez eles perguntam para o cego que fora curado, quem é que curou você? E ele disse, não sei quem ele é, eu só sei que o nome dele é Jesus, mas ele me curou. E na sequência do texto, nós temos um momento em que o próprio Cristo se revela para o cego. Ou melhor, para o ex-cego, né? Aqui no versículo 35, diz assim, ouvindo Jesus, o que tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, eu creio, Senhor, e o adorou. Você consegue imaginar essa cena? Jesus se encontra com o ex-cego e pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias que estava prometido, que ele está entre nós? E o jovem responde, Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse, ele está falando com você, sou eu. E pela primeira vez, aquele homem que nunca havia enxergado, enxerga a face de Jesus. Enxerga a face do seu benfeitor, daquele que em função dele operara um extraordinário milagre. E sabe qual foi a reação dele? O jovem o adorou. Que linda cena! Aquele que recebera um milagre das bondosas mãos de Cristo, o adora, num gesto de gratidão e reverência. É isso que nós fazemos quando testemunhamos os milagres de Deus em nossa vida. A atitude é de sermos reverentes para com aquele que opera em nosso favor. A atitude também é de gratidão. Imagine a vida desse homem foi mudada completamente. Ele era cego de nascença, ele nunca enxergara, ele nunca vira a face de sua mãe, a face de seu pai. As pessoas que o criaram a vida inteira, quem sabe ele tivesse tocado várias vezes na face de seus pais, no desejo de enxergar como eles eram. Os seus olhos nunca haviam visto a realidade do mundo, como eram todas as coisas, como eram as pessoas, como eram a natureza, os animais, mas agora ele enxergara porque Jesus operara em sua vida um verdadeiro milagre. Imagine a gratidão que havia no coração desse jovem ao se dirigir a Cristo, ao adorá-lo. Reverência, a adoração marcaram a vida desse homem. Quão grato ele era por aquilo que Jesus lhe havia feito. Ele havia curado o seu grande problema físico. Agora, Jesus dava mais um passo com ele. Você crê no Filho do Homem? E ele disse, mas quem é ele para que eu creia? E Jesus disse, sou eu. E ele creu. O milagre físico aconteceu, mas Jesus se preocupa que haja também um milagre espiritual. Jesus havia transformado sua vida física, mas queria transformar também sua vida espiritual, porque Jesus não faz obra incompleta. Jesus sempre quer fazer o melhor por todos nós. É exatamente isso que nós precisamos hoje. Às vezes, muito mais do que uma cura física, nós precisamos de cura espiritual, porque se colocados na balança, maior é a cura espiritual do que a física. A cura física pode nos dar a alegria de uma vida normal por algum tempo, mas a cura espiritual pode preparar o nosso coração para a eternidade. Talvez eu esteja falando com alguém nessa manhã que tem orado ao Senhor por um milagre no aspecto físico. Talvez isso aconteça, talvez não, porque devemos orar sempre segundo a vontade de Deus, mas quando nós oramos por cura espiritual, isso sempre acontece. Por quê?
porque a cura espiritual é uma condição para a nossa vida eterna. E muito mais importante que a cura física é a cura espiritual que Jesus deseja oferecer, porque Ele quer salvar a todos. Ele volta em busca desse ex-cego, porque Ele queria completar na vida dele a obra que havia começado. Ah, meus queridos, Jesus também quer terminar em sua vida a obra que um dia Ele começou. Aliás, esta é uma promessa maravilhosa que Jesus fez. Lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo afirma: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, a obra que Deus começou em seu coração, Ele deseja completá-la. Todos os dias, Deus trabalha para isso. Agora, Ele não vai operar nada sem a sua permissão. O milagre não vai acontecer se você não acreditar nele como esse jovem, se você não se prostrar e adorar. Enquanto formos indiferentes à ação de Cristo, ao seu chamado, enquanto formos indiferentes aos seus apelos, enquanto isso não alcançar o nosso coração, nada vai mudar em nossa vida. Mas, quando nós começamos a parar para ouvi-lo, quando nós deixamos que o seu Espírito faça em nosso coração a obra que Ele deseja fazer, quando nós damos a oportunidade que Ele fale conosco, como você está dando agora, ao parar para assistir esse programa, é aí que o milagre começa a acontecer. Deus deseja curar-nos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A mesma intenção de Cristo, ao trazer alívio para esse sofredor, a mesma intenção, o mesmo desejo, a mesma vontade de curar, de fazer o bem, continua latente no coração do Mestre. E nesta hora, se você permitir, Jesus também fará por você um milagre. Em qual âmbito você precisa? No físico ou no espiritual? Talvez nos dois. Bom, 2000 anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de fazer milagres. E nessa manhã, Ele pode operá-lo mais uma vez, se você permitir. Pensa nisso. E aí? Abriu seu coração a Jesus? Solicitou que Ele faça na sua vida um milagre? Se você pediu, Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele ama você. E porque te ama, Ele quer fazer na sua vida todas as coisas boas que Ele puder. Não existe nenhuma bênção no céu que Jesus não deseja derramar sobre nós. Jesus nunca vai deixar de nos abençoar, a menos que nós não abramos o caminho, que nós não permitamos a Ele fazer a obra. Mas se o seu coração está agora aberto à influência do Espírito Santo, os milagres que nós tanto precisamos, eles irão acontecer. E nessa manhã, eu queria orar para que esse milagre acontecesse na sua vida. Está disposto? Então ora comigo agora por esse milagre. Pai Santo, nesta manhã aprendemos a respeito da cura de um cego de nascença, que teve não apenas a cura física, mas a cura espiritual, alcançada pela graça de Jesus. A Tua palavra nos ensina que esse Cristo não muda. É por isso que nesta manhã queremos suplicar que a Tua bênção alcance também o nosso coração e que nós experimentemos a cura que o céu deseja nos dar. Opera, Pai, em nossa vida e nos prepara para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.